A paz do Senhor, igreja, mais uma noite juntos para refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. Amém? É o nosso pão diário, hoje é sexta-feira e eu creio que cada dia que se passa nós nos aproximamos de estar um dia junto na congregação dos justos, louvando, orando, em comunhão. Amém? Estou ansioso para chegar esse dia, amém, meus amados? Mas enquanto isso, vamos dar continuidade naquilo que o nosso pastor propôs para nós como membros da Sei Casimiro de Abreu, amém? Então, o nosso tema hoje eu estabeleci como não cometa os mesmos erros da igreja primitiva. Nós vamos entender nessa noite quais foram os erros que a igreja primitiva elas começaram a cometer para que nós não venhamos a falhar da mesma forma. Como muitos, se a gente olhar no dia de hoje, nós vamos ver que muitas pessoas, muitos cristãos estão falhando, mesmo estilo de erro, amém? Para isso, nós vamos também despertar para o momento em que Judas, já que nós vamos falar hoje sobre o livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo, nós vamos meditar a partir do versículo 17 até o 23. Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus em Judas, capítulo 1, já que é o único capítulo, a partir do versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Senhor nosso Deus, santo e eterno é teu nome, Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa santa e gloriosa palavra. Deus, Pai, desperta-nos, ó Deus, a fé, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, a fé, ó Deus, para que nós possamos trilhar e alcançarmos o teu reino em nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais dos nossos irmãos, ó Deus, dê-me o discernimento, Senhor Deus, usa, meu Deus, retira tudo que não provém de ti, ó Deus, para que nós possamos apenas, ó Deus, ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse era um momento que a igreja primitiva, ela já estava sofrendo pressões de opositores ao cristianismo. Especificamente, já havia os gnósticos naquela época. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram homens que eles consideravam que a existência humana não era nada natural, porque ele ligava a vida humana a sofrimentos. E para eles queriam inserir dentro da igreja primitiva que para que eles pudessem se libertar desses sofrimentos, fazia necessário um conhecimento intuitivo e transcendental. E isso era o que daria o sentido à vida humana para esses indivíduos na época. Mas Judas se levanta como um discípulo do Senhor Jesus. Judas ele é como um irmão de criação do Senhor Jesus. Amém? Irmão de Tiago. Então, ele se levanta naquele período para exortar a igreja primitiva. Judas foi um dos discípulos que, a princípio, ele resistiu, foi um pouco resistente ao Senhor Jesus. Mas depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele dá uma virada na vida dele, dá uma guinada muito forte e ele recebe o poder de Deus e isso faz com que ele opere de forma grandiosa naquele momento.
Assim como nós que somos também servos do Senhor Jesus, quando nós recebemos a palavra de Deus, o que enche o nosso coração é fazer com que as outras pessoas também recebam a verdade e a sua vida seja transformada. E essa preocupação havia em Judas, amém, irmãos? Então, por isso que ele, nessa carta, porque ele escreve para a igreja primitiva com muita preocupação, porque ele estava vendo que já havia alguns irmãos naquela época se afastando do cristianismo, se afastando do evangelho do Senhor Jesus, estavam permitindo serem levados pelos gnósticos da época. E Judas, ele se levanta e ele faz uma carta, ele escreve, ele abre o coração para a igreja, para que houvesse um despertamento, porque a igreja estava se esvaziando. A igreja começou a se esvaziar. E se nós olharmos, irmãos, para as igrejas de hoje, nós estamos vendo um afastamento muito grande. Hoje nós estamos ouvindo falar muito sobre os coaches, né? Os coaches, cara, entram na igreja, eles só pregam somente palavras de crescimento, palavras de exortação em que eles não vão ter necessidades, que vai haver prosperidade na vida dele, que não vai haver enfermidades, que o poder do Senhor está sobre a vida deles. É verdade, o poder do Senhor está sobre a vida deles, mas eles se esquecem que é preciso obedecer ao Senhor. É preciso ter comunhão com o Senhor. Então, se nós começarmos a olhar nos dias de hoje, levanta-se gnósticos com a outra visão, querendo quebrar o cristianismo verdadeiro, que é a dependência no Senhor Jesus, que é a dependência na palavra de Deus, em ouvir, em meditar, em praticar a palavra de Deus, para que nós possamos aproximar o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. A gente não vê a preocupação desses coaches no dia de hoje tentar transformar caráter, mudar a mente, mudar os hábitos diários das pessoas. A gente não vê esses indivíduos falando sobre essas questões que nós estamos abordando aqui nessa noite. Porque nessa noite nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre voltar ao primeiro amor, nós vamos voltar à prática do hábito da palavra de Deus. Nós entendemos que a fé sem obras, ela é morta. Mas que obra, irmão Carlos? Que obra? A obra é praticar a palavra do Senhor. Praticar o evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E interessante que Judas, nesse capítulo, ele vai exortar os irmãos quanto à fé e vai falar sobre algumas consequências que há do nosso conhecimento, algumas consequências que chegou até os nossos ouvidos através da santa e gloriosa palavra de Deus. Nós vamos ver que Judas vai falar sobre a saída do povo do Egito, quando Deus, com mão forte, ele liberta o seu povo que sai do cativeiro egípcio para a terra prometida, mas nesse caminho a fé daqueles irmãos que foram libertos com mão forte, viram as pragas, viram tanto milagre de Deus na sua vida através de Moisés, viram tanto milagre, era vestimenta que não se destruía, não tinha fome porque a fome era vinha dos céus, né? Vinha o maná dos céus, era a água, eles tinham sede, Moisés ele tocava na rocha e a rocha minava a água, as pessoas bebiam, as pessoas se fartavam. Mas se a gente observar, Judas ele faz menção sobre a fé do povo, que mesmo assistindo aqueles milagres, eles pereceram. Por quê? Se voltaram para outros deuses, para as outras práticas, para as concupiscências da sua carne, levantando aquele bezerro de ouro, dançando, se prostituindo no meio do povo. E o interessante é que a gente vai olhando para o comportamento da igreja, a gente vai vendo algo se vislumbrando para esse lado, mas nós, como servo do Senhor Jesus, ouvindo essa palavra, nós vamos ter compaixão desses irmãos. Nós vamos ter compaixão, nós vamos exortá-lo, nós vamos falar com ele, nós vamos tentar trazer ele para a vida em Cristo Jesus, amém? Vai falar também sobre a queda dos anjos, onde que Lúcifer ele cai, né? Torna-se um anjo decaído e desce com um terço da legião celestial com ele. Abandonaram a fé. O abandono da fé sempre vai trazer consequências.
é a morte eterna. A morte eterna. E todos que estiverem abandonando a fé no Senhor Jesus, com certeza vão ter o mesmo caminho de Satanás e seus anjos. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar aqui firmes e fortes para exortar esses irmãos, os crentes que estão sendo enfraquecidos na fé, para que haja um novo mover na sua vida, para que ele possa trilhar e voltar ao caminho da salvação. Amém? Vai falar também sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Aquele povo, ele se afastou da fé em Deus, né? E voltaram apenas para as práticas daquilo que a sua carne chamava e pedia. E hoje nós temos falado nesses dias sobre a concupiscência da carne, inclusive. Né? Nós estamos falando sobre o Espírito que foi vivificado em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós fomos batizados. Quando nós fomos batizados, o nosso espírito foi vivificado. E o nosso espírito agora ele conversa com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Mas nós vamos ver nessa leitura em que Judas ele diz assim no versículo 19, ó, são estes os que promovem divisões, são sensuais e que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito, amados irmãos. Então, nessa noite, nós temos que começar a fazer um autoexame em nós mesmos. A quem é que nós estamos buscando? A quem é que nós estamos vivendo com as práticas da nossa vida? Ou, em outras palavras, as práticas que eu estou fazendo no meu dia a dia, ela está exortando a quem? Ela está edificando a quem? A Deus ou o inimigo desses séculos? Nós temos falado que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita, ela nos aprova, não é verdade? Ela nos aprova. Então temos que estar ligados sobre isso. Então precisamos fazer um autoexame para que a gente possa identificar a quem é que verdadeiramente eu estou adorando, a quem é que verdadeiramente a minha fé está sendo direcionada. Então nós vimos que na saída do povo do Egito, eles caminhavam com Moisés, um grande líder, em que a mão do Senhor estava sobre Moisés. Eles estavam andando juntos, mas em determinado momento eles pereceram. Muito pouco entrou na terra prometida, é do nosso conhecimento. Os anjos que foram decaídos, o final de Sodoma e Gomorra. E assim, meus amados irmãos, precisamos despertar para o que está acontecendo no dia a dia na igreja e que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que a igreja primitiva cometeu, que é o afastamento da fé no Senhor Jesus. Amém? Continue com essa palavra, fique ligado, que haja um despertamento na sua mente, que haja um entendimento e que você entenda que o seu caráter ele tem que ser moldado conforme o caráter de Cristo. Você vai falar, não é fácil não, irmão. Não é fácil. Eu sempre tenho falado com a amada igreja a mortificação do nosso eu. Precisamos mortificar o nosso eu. Precisamos mortificar nossas vontades. Precisamos mortificar até mesmo o entendimento que nós tínhamos, né, do passado, daquilo que nós vivenciamos com a nossa vida antes de conhecer ao Senhor Jesus, porque depois que nós passamos a conhecer Jesus, a nossa mente tem que ser como? A mente de Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou orar por você, para que haja um despertamento na sua vida espiritual, para que você não cometa os mesmos erros da igreja primitiva, que é abandonar a fé, amém? Bendito Deus e eterno Pai, louvado é o teu santo nome, ó Deus, nesta noite, ó Deus, conforme a tua palavra nos exortou nessa noite, ó Deus. Senhor Deus, eu clamo a ti, ó Deus, que o Senhor venha através do teu Santo Espírito, com o nosso Espírito, ó Deus, fazer morada em nós e nos dirigir, ó Deus, dirigir as nossas vidas na fé em Cristo Jesus. Não permita que olhemos nem para a direita nem para a esquerda, que olhemos apenas para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, deste mesmo horário. Amém? Um beijo no seu coração e a paz.